Segundo Samuel, quem já encontrou, capítulo 9, nós vamos ler começando do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Pula para o 13 agora, para finalizar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Cerca de 20 anos atrás, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul, o rei de Israel naquele tempo. Agora chegara o momento de cumpri-la, de executar aquela aliança. Neste episódio, Davi é um tipo de Cristo. Sua atitude nos lembra que Deus pode transformar mendigos em príncipes. Aliás, o tema desta mensagem é: príncipes ou mendigos? Deus pode transformar mendigos em príncipes. O reino de Davi já estava consolidado. Era forte, era um reino estabelecido. Davi já era um grande rei naquele tempo. E bate no coração de Davi e na mente de Davi uma lembrança. Ele lembra do seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Criou-se um amor, uma amizade tão profunda entre Davi e Jonatas, que Jonatas sabia que seu pai, Saul, desequilibrado, completamente transtornado por uma opressão maligna, queria matar Davi a todo custo. Então, num dado dia lá, num dado momento daquela história, Jonatas salvou a vida de Davi, porque Jonatas sondou a mente e o coração do seu pai e entendeu que seu pai queria matá-lo com urgência. Então Jonatas avisou a Davi que fugisse. Antes que Davi fugisse, Jonatas disse para Davi, olha Davi, nossa amizade é muito grande, e eu olho para você e vejo que você será o rei de Israel. Meu pai vai terminar os seus dias, ele já não tem mais muito o que fazer, está vivendo um amargor contínuo, então ele não vai prosperar, mas Deus te escolheu e Deus te dará o trono.
Quando isso acontecer, Davi, por favor, não extirpe, não destrua, não extermine nem a mim, nem a minha descendência. Porque era normal, quando um rei assumia o governo, ele matava todos os descendentes do rei deposto, para que ninguém viesse traí-lo, persegui-lo, vingar-se. Então eles aniquilavam toda a descendência do antigo rei. Então o Jonatas disse: olha, Davi, não destrua a minha descendência, não. Aí Davi e Jonatas dão um abraço afetuoso de irmãos em Cristo, né, em Deus mesmo. Choram, abraçam, choram. Disse: eu nunca farei nenhum mal à sua descendência. Você é meu irmão. Jonatas abraça muito a Davi e disse: vai, foge, vai embora. Meu pai te odeia, não sei por que ele assumiu essa atitude tão amarga. Mas você é escolhido de Deus, você é um eleito de Deus. E Davi então faz uma aliança com Jonatas, diz: eu prometo que eu vou cuidar, eu vou proteger a tua descendência. Quando Deus me der o reino, como você disse, eu farei tudo para proteger aqueles que são seus. Então, naquele tempo, já 20 anos depois, Davi se lembra e diz: espere aí, será que ainda existe algum descendente de Jonatas? Será que tem alguém da família do meu amigo? Só para resumir, né? Mas aqui a descendência de Jonatas, Saul tinha morrido, todo mundo já tinha morrido. Então ele diz assim: eu preciso de usar de benevolência com algum descendente de Jonatas. Então Davi descobriu um servo da casa de Saul antigo, chamado Ziba, que dizia conhecer um descendente vivo da casa de Saul. Claro, Davi manda buscar o Ziba e descobre que havia um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Era o único descendente vivo da família de Jonatas. E a história de Mefibosete era muito triste. Quando ele tinha 5 anos de idade, o seu avô Saul, que era rei de Israel, o seu pai, o Jonatas, seus 2 tios, Abinadab e Malquezua, haviam sido mortos numa batalha contra os filisteus. A ama que cuidava de Mefibosete, 5 anos de idade, uma criancinha, temendo por sua vida e procurando salvá-lo, empreendeu uma fuga carregando o menino. Disse: vou correr com ele, vou esconder essa criança, senão eles virão matar os descendentes de Saul. Mas quando ela corria com ele, ela deixou a criança cair. Procurando ajudá-lo, causou-lhe um acidente que o deixou aleijado de ambos os pés. A partir daí, Mefibosete é levado mesmo para um lugar longe dali, escondido. Foi criado certamente noutra família para ninguém saber que ele era descendente de Jonatas. Mas o Ziba sabia da história e conhecia tudo. E disse: olha, Davi, tem um descendente sim, um filho de Jonatas. E Jonatas era o amigo, né, do peito de Davi, totalmente amável. E esse filho de Jonatas está vivo, existe sim, mas onde ele está? Ora, ele estava vivendo no fim do mundo lá, num vilarejo, no anonimato. Passou a viver na solidão, vivia com medo de ser morto, por ser um descendente de Saul. Era um príncipe, mas vivia como mendigo, tanto porque ele era pobre, como também era aleijado. Mefibosete, a Bíblia diz então que ele é um tipo, né? Assim como Davi vai ser um tipo de Cristo aqui, Mefibosete vai ser um tipo de todo ser humano que vem a este mundo. Todos nascem com defeitos. E todos, às vezes, muitos, ou a maioria, passam a viver
o medo, a aflição, o sentimento do fracasso, da tristeza, da angústia. Quantas pessoas não estão vivendo mais ou menos parecido com o Mefibosete, né? Quantos? Quantos não estão assim naquele estado de desesperança, não vê perspectiva para o futuro, não sabe o que faz? Mefibosete morava em Lodebar, não estava no mapa essa cidade, não existia. Era o fim do mundo mesmo. Então, é mais ou menos o que muitas pessoas sentem hoje. Nós não fazemos ideia, mas se nós sairmos visitando os lares, vamos bater em portas, que pessoas vão nos atender já chorando. Diz, quem que vem me ver, ninguém me vê, ninguém vem aqui me ver, ninguém me manda uma mensagem, ninguém me visita, ninguém faz nada. O que você vem fazer aqui? A Bíblia diz que ele, sendo aleijado de ambos os pés na Bíblia, caminhar na Bíblia, representa um modo de vida, representa a conduta. Então isso significa que Mefibosete, num certo sentido, também como um tipo do ser humano comum, ele não tinha como se locomover tão bem. Ele se achava privado de deslocar, de ser ágil. Isso fala muito do domínio do pecado. O pecado amordaça o homem, né? O pecado, às vezes, suga do homem a sua capacidade, a sua criatividade, a sua alegria. Muitas pessoas são tristes, não conseguem sorrir. Tem pessoas que não conseguem se socializar, se escondem dentro de casa, nunca saem, nunca conversam. Ainda bem que Deus providenciou a igreja, porque muitas pessoas conseguem sair para vir para a igreja e começam a criar um relacionamento com pessoas que temem a Deus, que servem a Deus. Isso já é cura, isso já é a salvação de Cristo. Tirando a pessoa do ostracismo, lá da caverna, do esconderijo, do quarto escuro. Ainda bem que os meios de comunicação, através deles a gente pode chegar e entrar às vezes num quarto escuro, num quarto de hotel, onde tem uma pessoa ali no estado emocional de abatimento, de desespero, né? Quando abre ali às vezes um programa de televisão ou um celular, de repente pode ter alguém de Deus para falar a ela alguma coisa. É os meios que Deus usa para chegar a muitas pessoas. Então, nesse sentido, nós temos aqui o Mefibosete, um tipo das pessoas que padecem, que sofrem. Milhares se encontram, então, impossibilitadas de prosseguir, de realizar objetivos, de conquistar sonhos, nem querem sonhar, né? Porém, aqui nós temos a notícia que o rei estava desejoso para demonstrar sua bondade àquele que estava abandonado, esquecido. Que bênção, acho que é isso que aconteceu conosco, né? Quando parece que ninguém se preocupava, Jesus se preocupou conosco. Jesus pensou em nós, glória a Deus, vivendo em Lodebar. Será que tem alguém bem perto de nós, vivendo em Lodebar, o lugar isolado e seco? Aquele que foi criado para viver num palácio, agora vivendo em Lodebar. Mas então o rei disse, Ziba, encaminhe, leve a minha comitiva até Lodebar e leve até a casa de Mefibosete. Ele morava com alguma família, ele não era nem dono, nem proprietário de alguma casa, não. Parece que ele morava com uma família. Essas alturas, então, o Mefibosete já estava com cerca de 25 anos de idade. E ali, escondido, ele não esperava. Mas naquele dia, Deus tinha marcado no seu calendário que a comitiva do rei chegaria à sua porta. Você se lembra quando a comitiva do rei bateu à porta da sua casa?
Quando Deus disse, vai em busca dele, eu quero ele para mim. Foi Jesus que tomou a iniciativa, não foi você não, e nem eu. Foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não houve nenhuma interferência de Mefibosete. Ele estava lá, enfunado em algum canto daquela currutela que ninguém sabia onde ficava, quando então a comitiva do rei para na porta da sua casa. E alguém diz, aonde está, onde mora aqui um tal de Mefibosete? E alguém responde, ele mora aqui nesta casa, está lá no quartinho dele, porque ele nem pode andar direito. Alguém diz, diga para ele que o rei mandou buscá-lo. Que dia feliz, que glória, que poder maravilhoso. Você lembra, irmão? Eu lembro do dia que o Senhor bateu na porta da minha casa. Viu? Fala a casa do coração. Ah, me lembro. Comitiva do rei, em busca de um pobre miserável, de um mendigo. Embora tinha nascido para ser príncipe, mas estava vivendo como mendigo. Provavelmente, Mefibosete vivia sem nenhuma esperança, se ele não fosse encontrado por Deus, sozinho, com suas forças, nunca sairia daquela situação. E disse-lhe, bom, aí vamos emendar a história, né? O rei mandou te buscar, Mefibosete. Quem? O rei Davi? Sim, o rei Davi. Prepare aí, ajeite aí, vista a roupa que você tiver melhor, porque você vai ver o rei, você vai encontrar com o rei. Mas o rei Davi? Sim, o rei Davi. E aí levaram Mefibosete para o palácio do rei Davi, na cidade de Jerusalém. Chegaram ali, ajudaram a descer, encaminharam ele para a sala do rei. E quando ele chegou ali, a Bíblia diz que ele se inclinou diante do rei Davi e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Isso aqui é o quadro emocional, psicológico de uma pessoa que perdeu a autoestima totalmente. Olhava para si mesmo e dizia, eu não valo nada, eu sou como um cão morto. Quem se preocupa com um cão morto? Então ele expressa nas suas palavras, diante do rei, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Este era o estado emocional, psicológico, arrasado, confuso. Não acreditava que ninguém pudesse se preocupar com ele. E agora ele está diante de um rei que se preocupou com ele. Meu Deus, um rei se preocupar comigo? Pode um rei envolvido com decisões importantes parar para pensar num súdito tão desprezível assim? Jesus parou para pensar em nós. Jesus parou em sua glória antes da fundação do mundo e ele nos viu com seus olhos oniscientes. Ele viu, enxergou, sabia o nosso endereço, conhecia-nos pelo nome, via as nossas mágoas e tristezas. Por que será que ele se interessou por mim e por você? Você pode me explicar isso? Pode você explicar porque Jesus se preocupou com você e comigo? Quando ninguém se preocupava, quando ninguém podia fazer nada, nem por mim, nem por você. Mefibosete não sabia, ele desconhecia de completo que Davi, aquele grande rei que estava ali, poderoso rei de Israel, ele desconhecia que aquele rei no passado havia firmado uma aliança com seu pai, Jonatas. E tudo que aquele rei estava fazendo por Mefibosete
era por causa da aliança. Quando Davi fez aliança com Jonatas, Jonatas deu a sua capa, seu escudo, sua espada, deu tudo para Davi e disse: olha, isso aí é a prova de que eu sou seu amigo. Quando Jesus fez uma aliança a nosso favor, a Bíblia diz que Jesus deu o seu próprio sangue. E disse: Pai, eu me preocupo com eles. Pai, eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Eu entregarei toda a minha vida por eles. Então este é o sangue da nova aliança. O escritor aos Hebreus explorou esse tema bastante a fundo, quando ele chama de o sangue da aliança eterna. Tudo que Jesus está fazendo por nós é por conta da aliança. O Senhor fez uma aliança diante do próprio Pai. Ali no Calvário, esta aliança foi firmada, foi consolidada. Foi ali que Jesus pagou o preço da aliança. O preço do amor, o preço da misericórdia, o preço do compromisso. É por conta dessa aliança que os injustos pecadores foram justificados. Os velhos homens se tornaram novas criaturas. Deus nos deu uma nova vida por conta da nova aliança. O novo nascimento é fruto da nova aliança. Ninguém nasceria de novo, ninguém seria justificado, ninguém teria perdão, ninguém teria céu. Mas graças a Deus hoje nós temos o céu, nós temos um coração novo, nós temos uma natureza nova, nós temos uma esperança gloriosa. Tudo o que vai acontecer de bom conosco, até na eternidade para frente, está incluído na nova aliança que Cristo fez no Calvário. Naturalmente, Mefibosete não estava nem acreditando no que ele estava vivendo. Era difícil acreditar. Era impossível. Isso não é possível. Eu? Quem sou eu? O que estou fazendo nesse palácio? Será que esse homem está realmente se preocupando comigo? Devia passar na mente de Mefibosete um turbilhão de dúvidas e temores. E disse: ele vai me mandar matar antes de eu sair daqui hoje. Mas não era isso, Davi não ia matá-lo. Davi diz umas palavras restauradoras. Primeiro, Davi disse assim para ele: não temas. Lança fora todo medo. Nós somos amigos. Eu e seu pai fizemos uma aliança. Seu pai foi o meu melhor amigo. Eu também te amo. Não temas. Segundo, Davi disse para aquele rapaz: usarei contigo de beneficência. Não vou cobrar nada de você. Não estou pedindo que você me apresente nenhum mérito. Você não tem que pagar. Eu darei para você sem você merecer. Está na minha aliança com teu pai. Segundo, farei tudo isso por amor. É a graça. Essa é a graça de Deus. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos renova. É a graça que nos faz caminhar um pouco mais adiante todos os dias. 4, Davi disse: restituirei os teus bens. Aquele rapaz tinha sido rico, milionário. Ele era herdeiro de um reino. Ficou pobre, virou mendigo. Então Davi disse: eu restituirei os teus bens. Ou seja, você vai ter uma grande fazenda. Davi chamou Ziba e disse: Ziba. A família de Ziba era imensa, tinha filhos que não acabava mais. O Ziba, que levou a comitiva de Davi para buscar o Mefibosete, que era o único conhecido, né? O único que sabia do Mefibosete. Então Davi chama o Ziba e diz: Ziba, ajunta a sua família inteira, filho, neto, bisneto, tudo que você tiver. Porque eu estou devolvendo para Mefibosete a maior fazenda deste reinado. Era para ser para Jonatas, vou dar para ele. Então você pega toda a sua família e vai morar na fazenda para cuidar e dar tudo de bom para Mefibosete. Então você também está sendo beneficiado. Você já tem agora um lugar para
viver o resto da sua vida com todos os seus descendentes. Mas lembre-se, Mefibosete é o seu patrão. Mas tem uma coisa. Mefibosete vai ser dono da fazenda, vai ser seu patrão, você vai trabalhar para ele, todo o lucro da terra você traz para ele. Aí é para o bolso do Mefibosete. Só que tem uma coisa, Mefibosete não vai ter que fazer nada, porque eu vou cuidar dele e ele vai comer na minha mesa. Ele vai comer na minha mesa. Vamos pensar um pouquinho nessa última proposta de Davi? Assentado agora como príncipe na mesa do rei. Pensa bem, Mefibosete que saiu do lugar da maldição, do fim do mundo, é trazido para Jerusalém, para o palácio, e agora está tendo a garantia do rei Davi de que vai comer todos os dias na sua mesa. Você sabe que os judeus não comiam com inimigos, não comiam nem com gente estranha, só comiam com amigos. Tinham que ser grandes amigos para sentar numa mesa. Uma pessoa não recebia uma outra pessoa para comer com ele se não fosse amigo. Então vai comer todos os dias comigo. Olha, a vida de Mefibosete estava mudando totalmente. Irmãos, nossa vida também mudou desde que Jesus, o grande rei, nos convidou para estar comendo com ele. Ah, pastor, como é que eu como com Jesus? Você está comendo com Jesus aqui hoje, é a palavra dele isso. Ele está oferecendo para você um banquete. A cada noite, a cada dia, além de te dar a presença dele, a paz dele, o amor dele, ele te dá o pão que desceu do céu, que é a sua palavra. Pelo menos 4 significados da mesa do rei. O que significa a mesa do rei? Primeiro, a mesa do rei é o lugar de honra. Lá em Samuel, 1 Samuel 2, verso 8, diz assim, que Deus levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel 2,8. É o lugar da honra. Deus é especialista em levantar o pobre do pó e fazê-lo assentar entre príncipes. É a grande especialidade de Deus. Aquele que humildemente busca a face do Senhor será exaltado. É lugar de honra, é lugar de glória, é o lugar de prestígio. Segundo, a mesa do rei é o lugar da comunhão, como eu já disse, é o lugar da comunhão. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o lugar da comunhão. Jesus disse em Mateus 8,11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é uma das razões porque no céu vai ter banquete, vai ter comida. Por quê? Porque a mesa sempre foi um lugar de comunhão. Na Bíblia Sagrada, é um lugar de comunhão. Então Deus vai permitir ter banquetes no céu. Você nem precisa de comer, mas você vai sentir o sabor. Você vai desfrutar da delícia, dos sabores da comida. Ah, eu não preciso de comida para viver, para que eu vou comer? Para sentir prazer. Para ser prazeroso, é gostoso, bom demais sentar na mesa, ficar conversando com um amigo e comendo. Não tem coisa melhor, Jesus sabe disso. Aliás, Jesus comia com os apóstolos também. Mesmo depois da ressurreição, ele fez questão de comer com os apóstolos. Então era natural, os judeus comiam juntos sempre. Terceiro, a mesa do rei é o lugar onde os nossos defeitos são encobertos. Mefibosete tinha um defeito físico nos pés, nas pernas. Mas quando ele assentava na mesa do rei, aquele imenso daquela mesa, linda, os talheres eram de ouro, de prata, de cristal. Caía por cima das pernas do
Mefibosete, uma toalha bordada, feita de linho fino. Linho fino é linho branco. E aquela toalha cobria os defeitos. Mefibosete era igual a qualquer um que estava ali. O que significa essa toalha branca, de linho fino? Significa a graça de Deus que te torna justo, puro, santo. Ele te cobre com essa toalha e você não tem mais defeito. Ninguém mais enxerga defeito em você. Porque você está por trás da graça de Deus. Você está por trás da cruz. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Lá no livro do Apocalipse diz que o vestido branco são a justiça dos santos. O linho fino. Capítulo 19 de Apocalipse diz que foi dada à igreja para se vestir de linho fino. E diz assim, este linho fino é a justiça dos santos. Quem é a justiça dos santos? Cristo. Cristo é simbolizado no linho fino, no linho branco, perfeito, puro. Jesus é a nossa justiça. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda, maravilhosa. Aquela toalha de linho fino cobria os defeitos de Mefibosete. Ele era realmente ali um príncipe. Não tinha diferença de ninguém. A graça de Deus cobria e cobre as nossas imperfeições. Deus disse, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. O que é que Deus faz então com os nossos pecados? A Bíblia diz que Deus lança para trás de suas costas. Quem está atrás das costas de Deus? A Bíblia diz que lá no Calvário, o Pai virou as costas para Cristo, porque a Bíblia diz que o Pai não podia contemplar o pecado que Cristo ia assumir. Então a Bíblia diz que Deus lançou os pecados para trás dele. E caiu aonde? Caiu em Cristo. Caiu sobre Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o nosso justificador. Jesus é aquele que nos santifica com o seu sangue. O que ele faz com os nossos pecados? Ele diz que não se lembra jamais deles. Aonde ele põe os nossos pecados? É uma figura para mostrar que ele desaparece com os pecados. Ele disse, eu lançarei nas profundezas do mar. Ninguém podia ver os seus defeitos. O diabo não pode mais te acusar dos seus pecados. E eles eram reais. Os meus pecados eram grandes e eram reais. Mas hoje o diabo não pode me acusar de mais nenhum pecado, porque Jesus levou os nossos pecados. Jesus purificou, apagou. Jesus pagou o preço. Deus não aceita que o diabo te acuse mais. E você também não deve aceitar. E quando a gente erra, não precisa ninguém falar para a gente que errou, não. A gente vai correndo e pedir perdão a Deus logo. Antes que o diabo queira usar aquilo para nos acusar. Nós já sabemos aonde que nós temos que levar os pecados nossos. É para a cruz. É para os pés de Jesus. É o arrependimento sincero. É aquela conversão de coração que dói, que é triste a gente passar por isso, mas você vai e reconhece o seu erro. Os pés de Mefibosete estavam encobertos pelas lindas toalhas da graça de Deus. E por fim, a mesa do rei era e é o lugar da constante renovação. A Bíblia diz, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei. Presta atenção, a mesa é o lugar da renovação contínua. A gente tem que comer todos os dias, e não é só uma vez por dia não, várias vezes. Porque da nossa alimentação nós dependemos para a sobrevivência, para ter vida, para a manutenção da vida.
Então o rei garantiu que Mefibosete teria alimentos contínuos enquanto vivesse. A mesa do rei é o lugar onde Deus garante que você vai viver, que Deus vai renovar suas forças, que Deus vai te alimentar, que Deus vai abastecer a sua vida, o seu coração, a sua alma. Jesus vai abastecer você de todas as formas. Irmãos, a conclusão desta palavra é o seguinte: te chamo para voltar lá no jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus deu a este a honrosa posição de administrar a terra. Deus deu para Adão a posição parecida a de um príncipe, a de um primeiro-ministro. A Bíblia diz que o pecado e Satanás roubou-nos esta posição. O diabo levou o homem ao pecado e ele transgredindo a palavra de Deus, perdeu esta posição. O que aconteceu? Fomos reduzidos à condição de escravos, de mendigos. Éramos príncipes de Deus, caímos. O pecado levou-nos a uma condição deplorável. Cristo, porém, veio a este mundo buscar os perdidos, salvar os pecadores, perdoar os transgressores. Agora veja bem, Jesus, que era rei, príncipe, rei, tudo junto, desce, a Bíblia diz que aceita a palha, o feno, a manjedoura. A Bíblia diz que ele fez-se pobre, para que pela sua graça nos enriquecesseis. Então esse movimento de um que está lá em cima desce, o que está lá embaixo tem que ser elevado. O Senhor desce para quê? Para nos elevar, porque a gente estava caído. A gente esteve lá em cima, caiu. Jesus estava lá em cima, desceu para quê? Pegar o caído. Cristo, porém, veio e nos salvou da miséria e da pobreza, do pecado. A Bíblia diz que Ele nos destinou o reino. Estando aqui, Ele disse: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa. No meu reino eu vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 28 a 30. Hoje, depois desta obra perfeita de Cristo na cruz, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e vivemos no reino do Filho do seu amor. Já estamos vivendo dentro de um reino de luz. Paulo escreveu, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue e, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versos de 12 a 14. Éramos mendigos, agora somos príncipes de Deus. Novamente, glória a Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é pouca coisa? Não, é muita coisa. É bem mais, é muito mais que a minha pobre mente dá conta de pensar. Isto é bem mais do que as minhas imaginações conseguem cogitar. A gente não faz ideia de quem nós somos hoje em Cristo. Nós somos muito mais do que você pode imaginar. Valorize. A Bíblia diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Procure fazer cada vez mais firme. Sou filho de Deus, sou salvo, sou perdoado, fui justificado pelo sangue, eu creio em Jesus. Não sou perfeito, mas eu sou temente a Deus. Mas eu temo a Deus. Mas eu vou desviar do mal sempre, porque temo a Deus. Eu vou perseguir o alvo. Eu quero chegar nesse reino absoluto, perfeito,
de Deus que está preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, adoramos o Teu nome nesta hora. Glorificamos o Senhor que tudo operas a nosso favor. O Deus Santo que desce da sua glória para nos encontrar aqui, em nossa pobreza, em nossas mazelas e dificuldades, e vem até nós vestido de uma pele humana, de um formato humano, para entender todas as nossas necessidades e ser o nosso Salvador, o nosso representante legal. Obrigado, Jesus, que tem dado a nós a doce e feliz esperança de um dia estarmos na Tua presença, no lar celestial. Obrigado, Senhor, por todos que têm colocado a sua fé neste amor soberano, nesta graça, Senhor, infalível, que vai além das nossas imaginações. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o Espírito Santo de Deus, que habita na igreja, que opera em nossos corações, que nos guia pela senda da luz e da verdade. Obrigado, Senhor. Continua guiando e guardando nossas vidas em Teu amor santo. Fica conosco, querido Deus. Nós entregamos hoje, mais uma vez, nossa vida em Tuas mãos. Queremos continuar sentados na mesa do Rei. Queremos estar cobertos pelas toalhas limpas e alvas do linho fino, que são as toalhas da graça de Deus, onde os nossos defeitos não mais existem, onde somos aceitos em Tua presença. Obrigado, Jesus. Seu nome é santo, a glória te pertence, o poder e a soberania sejam dadas a Ti. Nós Te louvamos hoje e sempre. Todos podem dizer amém. E amém, e amém.